O que nós vamos tratar aqui, basicamente, dos estudos ambientais, né? Como que o biólogo atua dentro dos estudos ambientais de licenciamento. Nós temos a questão do EIA-RIMA, né? O RADA, que é um relatório utilizado na revalidação das licenças, as AFs, Autorização Ambiental de Funcionamento, que pela nova lei da SEMAD, né, vão ser alteradas, né, ainda não foi, mas vão ser alteradas para o licenciamento ambiental simplificado, né, pela 21972. Isso aqui ainda está em fase de transição, ainda não está implementado, então, por enquanto, ainda é emitido pelo Estado a AF. O RCA-PCA, que é um estudo um pouco mais simplificado, se comparado com o EIA-RIMA. E aí nós temos a questão florestal do PRAD, do PTRF, do inventário florestal e a questão de fauna também, com relação aos monitoramentos de fauna, que é um grande campo, né, de atuação do profissional biólogo. Pegando pelo EIA-RIMA, primeiramente, né, nós temos diferentes termos de referência, então, para algumas atividades no Estado, nós temos termos de referência específicos para essas atividades. É importante o profissional ter conhecimento, tudo isso, essas informações todas estão disponíveis no site da SEMAD, né? Então, para quem trabalha com o meio ambiente, para quem trabalha com licenciamento ambiental, estar familiarizado com o site do órgão ambiental do Estado, né, de Minas Gerais, é importantíssimo para a execução, para você saber como são os procedimentos no licenciamento. Dentro do EIA-RIMA, né, nós temos a questão do diagnóstico ambiental, talvez a parte do estudo mais trabalhosa, né, e mais cara do estudo, em função da particularidade em relação aos profissionais que atuam no diagnóstico. Você tem que trabalhar com meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. E, então, você tem profissionais de diferentes áreas atuando nisso aí. Na parte do meio socioeconômico, na parte do meio biótico, onde o biólogo atua diretamente, né, na fauna e na flora, você tem o diagnóstico ambiental da flora, levantamentos florísticos, né, o levantamento de fauna, como eu mostrei para vocês, a gente tem legislação específica, também existe legislação estadual para isso, tem tem portaria do IBAMA, né, também que trata da questão de coleta, captura de animais silvestres, né, para esse tipo de trabalho. Você realizou o diagnóstico, né, ambiental, você tem conhecimento da área daquele empreendimento ou do futuro empreendimento, né, a ser implantado. Você conhece quais são as características, você tem aqui as informações daquela região ou daquela localidade onde o empreendimento vai ser instalado ou onde ele já existe, né. Com isso aqui, você vai fazer a avaliação de impacto ambiental, AIA. Também é competência do profissional biólogo atuar nessa avaliação, né? Com base nesses dados aqui, você vai avaliar quais são os impactos, né? Se são impactos significativos, se são impactos mais leves, mais brandos, qual é a abrangência desse impacto, se são impactos temporários, se são permanentes, se são impactos reversíveis ou irreversíveis. Então, você faz toda uma avaliação de impacto dentro do EIA-RIMA. A participação do biólogo, ele pode ser, como nós falamos, coordenador do estudo, como um todo, do EIA-RIMA, ele pode ser o executor, supervisor, ele pode participar como apoio técnico. Algumas pessoas questionam, mas eu não tenho experiência ainda para participar, como é que eu vou tirar uma ART e tudo? Você pode participar no apoio técnico, né? Então, você vai acompanhar, você vai dar o suporte para a execução do trabalho e você pode tirar uma ART como apoio técnico. E só um detalhe, nesse momento, a importância de você preencher corretamente a sua anotação de responsabilidade técnica. Dentro aqui do meio biótico que o Bruce falou, nós podemos ter aqui no desenvolvimento uma equipe aqui de mais de 20 profissionais. Um para mastofauna, um para herpetofauna, um para ictiofauna, outro para entomofauna, um para grupo específico de flora, de epífita. São N profissionais. Mas aí você foi contratado para fazer um diagnóstico, por exemplo, da herpetofauna. Você foi contratado para fazer um diagnóstico da herpetofauna ou você foi contratado para fazer o diagnóstico da herpetofauna, fazer a avaliação de impactos e a proposição de programas?
Porque uma coisa não vive sem a outra. Então, é importante, na hora de você vincular isso à sua RT, que você fez o diagnóstico, colaborou com a avaliação de impactos e com a proposição de programas. Isso vai contar na hora do seu acervo técnico. Isso vai contar na hora que você tem que participar de uma licitação, onde demanda a experiência de um profissional. Então, isso é importante o biólogo ter uma habilidade, porque, às vezes, na correria do dia a dia, você vai ter que emitir uma RT, você quer entrar no sistema, isso é muito rápido, e você vai colocar lá, execução de serviços de herpetofauna. Não, dedica um tempo, faça um texto, escreva isso coerentemente com o que você foi contratado, porque isso vai fazer bem para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento profissional. E a partir da proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, né, a gente ressaltou ali a questão de ética e responsabilidade. O que a gente vê, em alguns casos, né, alguns profissionais tentam amenizar a situação. Então, quando a gente coloca aqui a ética e a responsabilidade profissional, é que quando você identifica um impacto significativo, você fez a avaliação de impacto, você fez a AIA, identificou que ele pode ter, né, mesmo que seja possível, né, você tem impactos que são efetivos, que realmente vão acontecer, então tem aqueles que são possíveis de ocorrer. Então, quando você tem esses impactos, você tem que ter realmente uma proposição de medida mitigadora. Mesmo que essa tenha um custo para o empreendedor, mesmo que essa exija um tempo maior para a sua execução, né, cabe a sua responsabilidade técnica nisso aqui. Propor as medidas, sejam para mitigar o impacto, para minimizar esse impacto, ou para você compensar. Olha, o impacto existe, não tem jeito de eu mitigar ele vai ocorrer, mas eu posso fazer uma proposta de compensação desse impacto. Tá? Então, aqui entra muito a questão da ética e da responsabilidade profissional do biólogo. Tá? Nós temos a questão da elaboração de parte ou como um todo. Como eu falei para vocês, vocês podem participar dentro de um EIA-RIMA, né, ou somente de uma parte, ou fazendo ele como um todo, coordenando ele, elaborando a parte textual. Né. Além disso, você tem a sua responsabilidade na audiência pública. Caso seja requerida audiência pública para este projeto, você tem que ir lá fazer a apresentação técnica do seu trabalho, né, e, como o Tiago ressaltou, a questão da responsabilidade técnica do profissional dentro desse estudo. O RADA, que é o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, ele é um estudo que é realizado durante a etapa de revalidação da sua licença de operação, ou seja, o empreendimento já é licenciado, já está regularizado, vai vencer a licença dele e então elabora-se o RADA. Existe também diversos termos de referência dentro do site da SEMAD para a elaboração desse estudo. Nesse trabalho, você vai fazer uma avaliação do desempenho ambiental da empresa, ou seja, você vai avaliar como que se comportaram os sistemas de controle e tratamento das emissões ambientais. Emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos. Você vai verificar se os sistemas de tratamento estão com uma eficiência efetiva, se eles estão apresentando resultados satisfatórios dentro das normas, dentro dos parâmetros exigidos na legislação. Né? Então, você faz toda uma avaliação, se for necessário elaboração de gráficos, se for necessário planilhas, resultados, né, coletados ao longo dos anos de operação da empresa. Então, você faz essa avaliação. Como eu falei, verifica a eficiência de todos os sistemas de tratamento, faz a avaliação do cumprimento das condicionantes. Essas condicionantes da LO foram cumpridas integralmente, parcialmente, teve alguma pendência, ou teve alguma que foi descumprida, né? Então, você faz toda uma avaliação, vai fazer a proposição das melhorias no processo, né? Então, pode ser, inclusive, que essa sua proposição ela entre como uma condicionante da próxima licença de operação. Então, se você verificou, olha, o sistema de tratamento de esgoto não está eficiente, então você pode propor uma mudança, uma adequação ou mesmo a instalação de um novo sistema de tratamento. Olha, a caixa separadora de água e óleo não está apresentando eficiência, não está retendo óleo, está passando muito óleo. Então você pode propor essas alterações e elas podem inclusive entrar como condicionantes da próxima licença. Né? E você tem também a sua responsabilidade técnica sobre esse trabalho. A autorização ambiental de funcionamento. Muitas pessoas
me perguntam com relação à responsabilidade. Olha, quando eu tirei a minha ART para fazer uma AF do empreendedor, eu tenho responsabilidade sobre o empreendimento e tudo. Principalmente o pessoal me pergunta muito como que você vai cobrar isso, se eu vou fazer uma cobrança anual, se é mensal, ou se eu cobro uma única vez, emito a ART e pronto, acabou. Bom, vale lembrar que quando você faz a AF, existe um documento que chama termo de responsabilidade. Existe esse modelo dentro do site, né? Quando você formaliza o FOB junto com toda a documentação, você apresenta esse termo de responsabilidade. Entretanto, ele tem que ser assinado pelo titular do empreendimento. A gente vê alguns empreendedores colocando, não, é o profissional que vai assinar. Não, isso aqui tem que ser o dono, o titular do empreendimento que tem que assinar isso, tá? O profissional que vai emitir a sua ART, ele assina apenas a sua ART. E aí ele tem que tirar uma ART como responsável pelo gerenciamento ambiental das atividades. Por que o órgão ambiental cobra isso aqui? Ele quer saber se existe um profissional legalmente habilitado que acompanhou ou que está acompanhando aquele empreendimento no quesito das obrigações legais, né, com relação aos parâmetros estabelecidos na legislação. Por quê? Porque o empreendedor, ele não é obrigado a saber da parte técnica, mas o profissional aqui, com a sua ART, ele tem que saber da parte técnica, né? Seja emitindo um relatório, né, ele pode emitir um documento, pedir a assinatura do proprietário, falar, olha, assina esse documento aqui, porque aqui é onde eu tenho as minhas recomendações, né? E os dois têm a responsabilidade, sim, né? Caso aconteça alguma coisa, é lógico que a Supram vai apurar, vem cá, essa responsabilidade foi de quem? O profissional alertou o proprietário com relação a isso, ou não alertou nada, simplesmente tirou a sua RT. Então, existe essa responsabilidade, sim, né? Agora, claro, se você tiver um documento assinado pelo proprietário, de que você recomendou, você fez a sua recomendação técnica, você fez toda a sua avaliação ambiental do empreendimento, as suas sugestões para que ele tivesse uma efetividade no cumprimento legal, né, ambiental, então você tem, olha, Supram, eu fiz isso aqui, ele não cumpriu, né? Eu já tinha orientado, eu vim aqui, fiz todo o meu papel, fiz o que eu poderia fazer, mas a execução, eu não posso tirar o dinheiro do bolso, quem tem que fazer é ele. E se em algum momento você, como profissional, também observar que o empreendedor ou empreendimento já descolou das obrigações legais inicialmente estabelecidas e que regiu essa assinatura dessa sua RT como responsável técnico, você pode ir lá e dar baixa na sua RT. Você pode ir lá e falar assim, olha, a partir de hoje eu não sou mais o responsável técnico por esse empreendimento. Então, dessa forma, você se resguarda para que também questões que fogem da sua competência possam ser feitas sem a sua concordância, né? Como a AF é um procedimento simplificado, o órgão ambiental não é obrigatória a sua ida ao empreendimento, a sua fiscalização ao empreendimento, ele precisa estar assegurado de que a operação do empreendimento estão dentro das normas vigentes, né, das normas e legislações ambientais vigentes. Tanto é que está escrito aqui, estão em operação os equipamentos ou sistemas, tá? Então, na hora que você assina a sua ART, você está atestando que aquele empreendimento está em conformidade. Bom, então, continuando, agora nós temos o RCA-PCA, é o Relatório de Controle Ambiental e o Plano de Controle Ambiental. O RCA ele é um documento mais simplificado do que o EIA, né? Ele é em procedimentos que são dispensáveis de EIA-RIMA, você elabora o relatório de controle ambiental, e o PCA, ele realmente é onde você vai colocar os programas em caráter executivo. No EIA ou no RCA, você colocou quais seriam esses programas, e aqui no PCA agora você vai descrever esses programas em detalhe executivo. Como o Bruce colocou, existem vários termos de referência, é importante que o profissional esteja atualizado perante o site, seja da Supram, seja do IBAMA, seja da CETESB, seja de qualquer estado ou município, é importante o profissional estar atualizado nos termos de referência, podendo fazer aí também diagnósticos ambientais. No RCA, por várias vezes, você pode fazer diagnósticos com base em dados secundários, né? Você não precisa ter toda aquela sistemática de um diagnóstico ambiental com esforço amostral, com captura, marcação e recaptura, né? Mas pode ser um diagnóstico ambiental um pouco mais simples. Um detalhe também é porque no EIA-RIMA,
o profissional biólogo ele pode assinar como coordenador, né, do estudo, entretanto, ele não pode assinar sozinho. Como eu falei para vocês, é um estudo que demanda uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter outros profissionais, meio físico, meio socioeconômico, né? Isso aí você precisa de ter outras áreas de profissionais né, atuando nessas áreas aí. No caso do RCA, dependendo das características do empreendimento, do termo de referência, você pode assinar sozinho. O biólogo pode assinar sozinho, né? Claro que, como o Tiago falou, tem algumas informações aqui que você vai utilizar com base em dados secundários, né? Mas você tem que colocar qual é a referência e tudo mais. E se tiver informações de meio físico, se tiver informações de outros campos de atuação, você vai precisar de ter um outro profissional assinando junto com você. E esse profissional, devidamente também habilitado, emitindo a sua RT pelo seu conselho em específico, né? Aqui, a proposição, então, dos planos e programas de controle ambiental, volta à questão da ética e da responsabilidade. Então, são os programas de monitoramento daquelas condicionantes ambientais, podendo elaborar parte ou todo, e a questão da responsabilidade técnica sempre bem importante em todo o contexto do estudo. Ressalvando que o PCA ele é um estudo que ele é aplicado tanto na questão, nos casos de EIA-RIMA, como nos casos do RCA. A gente costuma falar RCA-PCA, vocês vão ouvir muito, o RCA-PCA. Mas no caso do EIA-RIMA também é aplicado o PCA, né? Tanto o EIA-RIMA quanto o RCA, eles são estudos que precedem ou a implantação do empreendimento, ou nos casos corretivos, quando o empreendimento já existe também, ele pode ser utilizado. E o plano de controle ambiental é o documento onde vão vir todas aquelas medidas que você colocou dentro do RCA ou do EIA-RIMA, aqui você vai estar apresentando o detalhamento delas. Então, se você sugeriu dentro do RCA ou do EIA-RIMA, por exemplo, a instalação de um sistema de tratamento de efluentes líquidos, né? Vai ser necessária a instalação de tratamentos. Aqui no PCA é o momento em que você vai estar apresentando o projeto, o detalhamento daquele sistema que você propôs. Bom, e aí nós vamos entrar em 3 estudos que são também muito falados no licenciamento, que é o PRAD, o inventário e o PTRF, que são muitas vezes questionadas a atuação do biólogo nessas áreas. Vamos começar pelo PRAD. O PRAD é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, ele visa restaurar determinada área degradada em um ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo as condições mínimas de vida relacionado à flora, fauna, meio biótico e abiótico. Então, é realmente um projeto para recuperar uma área degradada que pode ter sido feita por algum acidente, natural ou antrópico, né? Ou oriundo de alguma atividade que foi passível de licenciamento. No PRAD, é colocado a proposição de métodos e técnicas para a recuperação dessa área. Só que antes de você propor isso, da mesma forma, você vai ter que fazer um diagnóstico, você vai ter que conhecer essa situação, você vai ter que procurar ecossistemas de referência. Bom, eu vou recuperar uma área que está nessa bacia aqui. Ela vai se parecer com o quê quando ela estiver recuperada? É com aquela área vizinha, é com a área na subbacia, é com um outro estudo de casos que tem nas proximidades? Então, é importante você estudar, diagnosticar, entender quais foram os passivos que degradaram aquela área, para que você possa propor métodos e técnicas para a recuperação. Aí é do solo, das interações ecológicas, do restabelecimento da fauna. E o PRAD, além de todas essas técnicas, além de toda essa proposição de recuperação, você também tem que propor as questões do monitoramento. Como que você vai saber se os processos que você colocou estão sendo efetivamente realizados, ou estão sendo promovendo realmente aquela recuperação? Pode ser que no meio do caminho você precise de um ajuste. Então, você vai fazer uma reconsideração em cima daquilo para que o processo de melhoria seja garantida. E, novamente, você pode participar como coordenador, executor e supervisor. E aí, gente, isso aqui, se tem 3 legislações que o biólogo tem que andar com ela debaixo do braço, é a Resolução 227, que vai falar das áreas de atuação, a 350, que vai falar das formas de atuação no licenciamento ambiental, e a portaria CRBio 107.
porque essa daqui ela fala exatamente sobre a competência do profissional biólogo em inventários florestais, PTRF, PRAD e atividades semelhantes e relacionadas à preservação do saneamento e melhoramento do meio ambiente. Essas são áreas muito questionadas e a gente ouve direto profissionais que chegam colocando a seguinte questão: fui protocolar um relatório e o órgão ambiental não aceitou, porque precisava de uma outra RT que não fosse a do biólogo. E esse profissional voltou para trás. Nesse momento, é muito importante o profissional, sabendo da sua área de atuação, se colocar perante esse órgão ambiental, esse servidor que está nessa posição, e até mesmo, se for possível, pedir as medidas legais. Se for o caso, até chamar a polícia perante a legislação, pois você pode ter essa atribuição que é garantida por lei. Idem para o PTRF. O PTRF é o Projeto Técnico de Recuperação da Flora. É um projeto de mitigação do impacto que visa recompor a flora de determinada área, obedecendo a sua característica. O PTRF é um trabalho incrivelmente intrínseco ao profissional biólogo, porque ele vai trabalhar tantas interações e a recuperação da flora associada ao tipo de vegetação, se era do Cerrado, se era da Mata Atlântica, se era da Caatinga, que tipo de indivíduos arbóreos serão esses que vão ser plantados, quantos indivíduos vão ser plantados. Aqui, gente, não cabe árvore. É muito comum a gente ver em alguns PTRFs, quando chega uma fiscalização, ou quando a própria sociedade civil, que às vezes não tem tanto conhecimento técnico, vai olhar para uma recuperação, né, Bruce? Olha para aquela, mas não plantou nenhuma árvore ali, é porque não era para plantar árvore ali. Ali é uma fisionomia de campo, não é para plantar árvore. O pessoal acha que a metodologia do PTRF é só plantio de árvore. Nós temos outras metodologias, né? Você tem a metodologia de nucleação, você tem, inclusive, a avaliação se aquele ambiente precisa de uma intervenção, ou se ele precisa apenas de um isolamento e haverá uma regeneração natural ali, você vai ter uma recuperação natural. Então, na verdade, no PTRF, você vai fazer essa análise. Você precisa fazer essa técnica. Existe a técnica da galhada, né, de você fazer a troca de solo, você colocar solo de outras áreas, fazer a raspagem, né, da serrapilheira. Então, você tem outras técnicas para adotar dentro do PTRF. E como o Tiago falou, às vezes é estranho a pessoa chegar lá, o leigo chegar lá e falar: mas você fez um trabalho aqui, mas não tem nada plantado, não tem nenhuma árvore aqui, né? Isso é muito comum, esse tipo de questionamento, e o profissional tem que estar pronto para defender o seu estudo. Afinal de contas, ele avaliou, diagnosticou e propôs um modelo de recuperação dessa flora compatível com o bioma, compatível com a bacia hidrográfica, compatível com as condições do entorno e dos ecossistemas que ele está estudando. Muito próximo aí do PTRF também está o inventário florestal, que também é sempre muito questionado. O biólogo pode fazer inventário florestal? Pode, o biólogo pode e deve fazer o inventário florestal conforme estabelecido na legislação. E se alguém te questionar, como o Bruce falou no início, quem fala o que você deve ou não deve fazer é o conselho. Então, se alguém te questionar, responda ou pergunte ao conselho. Não aceite simplesmente a questão: o biólogo não pode fazer isso, porque a gente sabe que existe reserva de mercado mesmo. Então, dessa forma, nós temos que nos posicionar devidamente frente a essas atuações. O inventário ele é um estudo que está, muitas vezes, associado à questão de supressão de vegetação, né? Ou seja, junto com o PUP simplificado, um plano de utilização pretendida, né? Ou um PUP, como eles falam, um PUP completo. Existe legislação, a 1905, né? A resolução 1905 que eu apresentei anteriormente, ela trata de quando você vai utilizar um inventário, né, o tamanho da área, se é uma área acima de 10 hectares, não lembro, né? Então, nós temos já todas as normas para isso aqui. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de processo, que a gente chama hoje aqui de DAIA, né, a Declaração... Documento autorizativo de intervenção ambiental.
E aí você faz através desse estudo do inventário. E no inventário aí você vai propor o inventário, são aqueles estudos florísticos, fitossociológicos, e que aí o biólogo ele pode estar lá realmente no campo, medindo a árvore, identificando. Ele pode estar no escritório fazendo as relações volumétricas, os cálculos de IVI, os cálculos de dominância, de frequência. Ele pode estar na coordenação dessas equipes de campo que estão coletando os dados. Ele pode estar, juntamente com outros profissionais, fazendo o apoio técnico, fazendo toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento desses trabalhos. E aqui, a legislação, mais uma vez, nos pede responsabilidade técnica associada a esse trabalho. Então, quando você fala que em 1 hectare de floresta tem determinada volumetria, você tem toda a matemática, tem os cálculos para se fazer isso, e você está colocando o seu nome dizendo aquilo. E você vai ser questionado por aquilo, tendo que ter as devidas respostas dos estudos que foram feitos. Mais uma vez, eu ressalto aqui a questão da ética e da responsabilidade. A gente já viu em alguns casos aqui, profissional omitindo informação de uma determinada espécie, como, por exemplo, o IP, como as espécies que são protegidas por lei, o PEQI. E, então, aqui entra muito essa questão da ética e da sua responsabilidade profissional em cima disso aqui. Se existe aquela espécie, você tem que colocar, você tem que manter isso aí. Né? É uma coisa que a gente vem batendo muito em cima, a gente sabe como que está o Brasil hoje, como é que está essa situação toda, esses escândalos, então, que a gente comece dentro de casa, que a gente comece a trabalhar essa parte de ética e de responsabilidade profissional. E isso, gente, é uma questão que, se colocada na medida, colocada, explicada para o empreendedor, colocada de forma clara, objetiva, com proposições, com planos de ações, com planos de recuperação, isso é plenamente viável. A gente não precisa ficar com um receio, né, de, mas se eu colocar isso, ele nunca mais vai me contratar. Se o cara não te contratar por isso, que bom, vai ter outros 90 que vão te contratar. Né? É dessa forma que a gente filtra mesmo o mercado, é dessa forma que a gente realmente consegue criar uma atmosfera do bem, colocando as questões claramente, objetivamente, profissionalmente e respondendo por elas. Aqui também as questões de monitoramento de fauna e flora, como o Bruce falou, é um amplo mercado também do biólogo, é aquela linha de ponta, linha de frente, onde o biólogo faz depois dos estudos de licenciamento, ele coloca os monitoramentos e executa esses monitoramentos, às vezes por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos, dependendo da periodicidade que ele deixou lá no plano de controle ambiental. Quando ele estabeleceu no plano de controle ambiental um programa de monitoramento com determinada periodicidade, ele vai cumprir esse monitoramento. E nos termos de referência, a gente pode ver que existem diversos tipos de monitoramento, como, por exemplo, de atividades dentro do monitoramento: coordenação, proposição, elaboração de relatórios de monitoramento, resgate, salvamento e destinação de flora e fauna. São uma série de ações onde o biólogo pode estar nessa ponta desenvolvendo. Essa é uma área dentro do licenciamento que talvez esteja mais associada com a imagem do profissional biólogo, que é aquele biólogo de campo, é aquele que está fazendo a mastofauna, a herpeto, está fazendo a ornitofauna, a ictiofauna, a entomofauna, né, a parte botânica, o inventariamento florístico. Né, então, eu acho que esse aqui talvez seja o campo inclusive um dos campos de maior atuação do profissional biólogo. Eu tenho colegas que atuam tanto na parte de execução, quer dizer, aquele que está no campo, aquele profissional que está, né, executando o seu monitoramento, o seu levantamento, como tem profissionais que trabalham na coordenação, né, e aí você tem que ter todo um conhecimento técnico de logística, né, de custos, fazer levantamento de custos, como que você vai fazer, o tempo de cada trabalho, onde que você vai alocar cada equipe de profissional, se eles vão ficar diretamente no ponto mais próximo, se vão ficar numa outra cidade, o deslocamento. Então, isso tudo necessita de ter um conhecimento técnico, né, para você fazer esse tipo de coordenação. E, além disso, você tem que ter
um conhecimento de campo para você saber quais são os percalços, né? Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu não faço o campo, eu fico mais no escritório fazendo essa coordenação. Mas se eu não souber das dificuldades que o profissional tem em campo, eu não vou conseguir entender e não vou conseguir saber como que isso está, por que houve um atraso, por que houve algum problema, né, no campo. Então, é necessário realmente que o profissional tenha esse conhecimento técnico, né, para poder gerenciar essa equipe e saber. A gente sabe que várias vezes, né, principalmente em tempo de chuva, o cara fica agarrado, o carro atola, né, e aí você precisa de ter alternativas, né, dentro do trabalho para que você não perca um trabalho inteiro dentro de um período chuvoso ou de algum problema que venha a ocorrer. Então, é necessário que você tenha um planejamento, lógico, né, e você tem que ter uma avaliação dos riscos daquele trabalho. Quais são os riscos e se eu já tenho o plano B já debaixo da manga para eu poder utilizar caso aconteça isso ou aquilo ali. E aqui está, então, aquele profissional de ponta, né? Aquele profissional, um excelente taxonomista, por exemplo, que conhece um grupo mais do que ninguém e faz os trabalhos de campo e faz a sua vida profissional toda com trabalho de campo. Não existe demérito nenhum nisso, pelo contrário, são só méritos de um grande profissional. O que nós estamos querendo dizer é que não existe só essa atuação de ponta. O biólogo ele está em cada etapa dessa do licenciamento ambiental, desde a coordenação de um grande EIA-RIMA, que custa milhões de reais, que está ligado a todo o desenvolvimento do Brasil em grandes empreendimentos, a um contexto de um monitoramento de um grupo ameaçado, de extinção, qualquer. Todo esse leque de atuação, o biólogo é capaz de executar, com responsabilidade técnica, com ética e atuação. E aqui nós falamos desses principais estudos e desses principais formas de atuação, e isso aqui é só para lembrar para vocês que isso aqui cabe para diversos tipos de empreendimento, né, Bruce? Então, isso está desde uma pequena central hidrelétrica, de uma PCH, para uma agropecuária, para a questão de loteamento, para a questão de desenvolvimento urbano, para questões de mineração, para questões ligadas à dragagem, enfim, para a indústria, né? Então, existe na DN 74 que o Bruce citou, existe todos os empreendimentos passivos de licenciamento no Estado ou não passivos estão lá listados. Então, em todo esse leque de atuação, de atividades, o biólogo pode atuar dentro de cada pormenor desse que a gente explicou aqui um pouco, né? Então, aqui, só ilustrando um pouco essa parte de atuação do profissional lá no campo, na ponta, no laboratório, coletando os dados, na recuperação de áreas degradadas, seja no campo, seja no laboratório, seja no escritório. O biólogo ele pode atuar, ele deve atuar, mas considerando principalmente a ética profissional, o seu juramento, a sua responsabilidade e frente à sociedade, frente ao conselho, frente a todo esse ecossistema que a gente trabalha. Então, o campo de atuação do biólogo na área de licenciamento é muito amplo, existem diversas, eu me arrisco a dizer, centenas de oportunidades em cada área das áreas de atuação prevista na 227, que cabe a cada um de nós identificar a nossa vocação perante essas áreas e estudar, estar atento à legislação para poder atuar da melhor forma dentro do licenciamento ambiental. Eu acho que o profissional ele tem que ter em mente que todo o trabalho que a gente realiza dentro do licenciamento ambiental, né, o principal ponto de partida desse licenciamento é o desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem que lembrar do tripé do desenvolvimento sustentável, né? Não adianta a gente pensar somente na parte ambiental, não adianta a gente pensar somente na parte financeira do empreendimento. A gente não pode pensar somente na parte socioeconômica, né? Na parte social do empreendimento. A gente tem que ter um balanceamento desses 3 pontos, né? Então, ele tem que ser um empreendimento ambientalmente correto, ele tem que ser socialmente justo e economicamente viável. Nós temos que pensar pelo lado do empreendedor, nós temos que pensar pelo lado do meio ambiente e pelo lado da sociedade. Não adianta, se a gente tiver um peso maior
para um dos lados, né, a gente vai desequilibrar essa balança e a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O desenvolvimento é necessário, né? A gente tem uma população crescente, que demanda por mais matéria, que demanda por mais aço, né, água, demanda por mais recursos, e se a gente pensar somente para um lado, né, a gente não vai conseguir resolver nenhum dos problemas. Eu costumo falar o seguinte, que em qualquer tipo de empreendimento, né, ele é possível você fazer o licenciamento dele, desde que você atente para as questões financeiras do empreendedor, mas que você consiga equalizar com as questões ambientais. Causa impacto? Causa, mas o que a gente pode fazer para minimizar? O que a gente pode fazer para mitigar? Não tem jeito de mitigar? Bom, então nós vamos fazer para compensar, né? Nós temos empreendimentos diversos aí que criam RPPNs, né, que criam reservas, que criam, que resguardam a vegetação, que resguardam o ecossistema de diversos ambientes. E a gente pergunta, se eles não tivessem criado isso, será que aquela reserva estaria hoje de pé? Né? Então, quer dizer, existe a responsabilidade dessas empresas em cuidar da parte ambiental. Elas estão causando dano? Estão, mas a gente precisa também pensar que esse dano é necessário para a população. Né? Todos esses pesos a gente tem que colocar na balança para que a gente consiga fazer um processo de licenciamento. O objetivo desse processo de licenciamento, né, é trazer realmente a sustentabilidade. Né, desde que a gente não pense, né, somente no empreendedor, ou que a gente não pense somente na parte ambiental, ou que a gente não pense somente na parte social. E só para finalizar, acho que tem uma questão também chave dentro disso, que o licenciamento ambiental, a resposta pode ser não. A resposta pode ser não. Nós temos um capítulo dentro do estudo que é o de alternativas locacionais, né? E, às vezes, a partir do estudo que nós estamos desenvolvendo, a gente chega à conclusão que a melhor alternativa locacional não é naquele local, é em outro. E aí cabe a nós também sinalizar essas questões para que o empreendedor tenha ciência, e se o empreendimento atender aos princípios que o Bruce colocou, ele pode se desenvolver, seja nesse ou seja num outro local. Ok? Muito obrigado, boa noite. Boa noite.